Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Começa agora o JBR News desta quarta-feira, dia 16 de junho, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevão Damásio e Rodolfo Lago, levamos para você a análise do fato do dia. O que acontece na capital federal? Esse espaço é feito para você, é um conteúdo que a gente tenta resumir e reduzir ao máximo, sem perder, claro, a qualidade da informação. Então vamos lá, Estevão Damásio. Nós estamos aí em mais um dia de CPI da Covid, hoje ouvindo o ex-governador do Rio de Janeiro, governador afastado, o Wilson Witzel, né? Muitas coisas sendo ditas, outras que talvez o governador ou ex-governador do Rio já quisesse dizer há muito tempo, mas o que interessa mesmo, Estevão, e ontem nós antecipamos aqui neste conteúdo, é justamente a linha que está se conduzindo a CPI, que ela mostra cada vez mais que, de fato, houve uma tentativa do governo federal, pelo menos é o que os documentos que agora são revelados estão confirmando, de fazer do Brasil uma espécie de laboratório mundial de prevenção à Covid com remédios ou tratamentos em nada comprovado cientificamente. Está contigo, Estevão Damásio. É isso aí, acho que vocês ontem foram muito fiéis aos fatos e tiveram uma leitura muito interessante, até se antecipando, porque hoje a gente pode destacar para o nosso seguidor que realmente não há motivo para que, em sigilo, alguns documentos que têm chegado às mãos dos parlamentares. E nesse ponto, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Aziz Filho, ele destacou que muitos documentos... Omar Aziz, exatamente. Exato. Eu confundi. Muitos documentos que chegam à comissão, eles já estão no portal da transparência, mas, inexplicavelmente, né, eles chegam com carimbo de sigiloso. E hoje, navegando pela internet, o jornalista Lauro Jardim do Globo, ele traz uma informação exclusiva que vai ao encontro justamente do que vocês dois ontem praticamente anteciparam. Em documentos do Itamaraty que chegaram às mãos dos senadores que compõem a CPI, um desses documentos revela que o ex-ministro Eduardo Pazuello afirmou à Organização Mundial da Saúde, com todas as letras, que o tratamento precoce baseado na ivermectina, azitromicina e especialmente na hidroxicloroquina, esse tratamento teria reduzido as mortes por Covid no nosso país em 70%. Ou seja, é muito grave esse documento. É muito grave essa informação, que ultrapassaria até mesmo o suposto case de implantar um laboratório na cidade de Manaus. Aí Pazuello já se compromete, né, numa obsessão de levar ao mundo, ou vender ao mundo, um tratamento que não tem qualquer base científica. E pior, ele chutou esse altíssimo percentual em que bases científicas
o Pazuello, nesse documento, representando o governo brasileiro, encaminhado à OMS, estipula uma altíssima taxa de redução de mortes. É uma altíssima taxa que fica aquém apenas de algumas vacinas. Enfim, no mundo criado pelo governo Bolsonaro e pelo então ministro da Saúde, para convencer a Organização Mundial da Saúde a adotar esse tratamento, você chuta um percentual como esse, é gravíssimo. Eu acho que consolida um caminho que é da saúde, o próprio presidente da República e outros membros, por que não, do chamado gabinete paralelo, nesta cruzada que foi feita em defesa desse tratamento precoce. E esse documento, que agora chega às mãos da Comissão Parlamentar de Inquérito, corrobora ou dá mais força a essa tese. Por isso, eu particularmente, Jardim e Rodolfo Lago, considero importantíssima essa decisão da CPI de levantar sigilos de documentos não só do Itamaraty, mas do próprio Ministério da Saúde, né, de outras pastas cujas informações são essenciais e têm que ser levadas à luz, não têm que ser protegidas por um sigilo que não tem qualquer sentido. Obviamente, eu particularmente confio no poder de responsabilidade dos membros da comissão para separar o joio do trigo, ou seja, aquele documento do Ministério das Relações Exteriores que, por várias razões, aí sim são estratégicos e podem minar, podem trazer prejuízos ao país. Mas esse tipo de documento, com esse absurdo, né, que nós acabamos de divulgar, graças, obviamente, à apuração do Lauro Jardim do Globo e ao próprio censo e a experiência de vocês dois que ontem já levaram o nosso seguidor a trilhar esse caminho, isso pode dar mais força à tese de que, infelizmente, o atual governo, por omissão ou por outras razões que beiram ou podem entrar na seara econômica, inclusive, né, nos levaram a esse quadro deplorável e muito trágico que estamos vivendo. E outra decisão da comissão pode fortalecer esse elo econômico, já que a CPI aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal do empresário Carlos Wizard, que é apontado por muitos como o chamado gabinete do ódio ou com o gabinete paralelo. Muitos dizem que o Wizard pode ter financiado, por exemplo, ações inundando a rede do gabinete do ódio com esse apoio. E o levantamento, a quebra dos sigilos dele e de empresários bolsonaristas ligados a laboratórios que tinham interesse direto nessa cruzada pró-tratamento precoce, também podem essas ações levar a resultados ainda mais concretos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eu gostaria muito de levantar essa importância da CPI, obviamente, preservar com responsabilidade documentos que podem minar a confiança do Brasil no cenário externo, mas não pode deixar de levar à luz, de divulgar informações como esta, que eu repito, do Pazuello, tentando, junto à OMS, vender um tratamento nem mais precoce, na visão deles, um tratamento milagreiro. Estevão Damaso, você, na verdade, acaba juntando dois pontos que nós antecipamos aqui nesse nosso conteúdo para os nossos seguidores e que, juntos, tornam a situação ainda mais clara e não menos mais grave, né, Rodolfo Lago? Porque, justamente, essa questão do documento que comprova, ou pelo menos demonstra muito visivelmente, que o governo tentou fazer no Brasil uma espécie de laboratório mundial de tratamento preventivo pela Covid. O outro ponto também lembrado por Estevão, Rodolfo, é também a questão dos interesses financeiros, que também nós já falamos aqui, que andam muito parelhos.
O poder e o dinheiro andam muito em conjunto. Você lembrou, inclusive na semana passada ainda, da importância de se seguir o dinheiro. Se a gente junta esses dois pontos, né, uma tentativa do governo fazer do Brasil um laboratório mundial de sucesso, pelo menos na visão de quem governa o país, com relação à prevenção, juntando as relações empresariais com laboratórios que tinham interesse nestes tratamentos, a coisa tomou outro rumo, né, Rodolfo Flávio? Está contigo. Não, sem dúvida, né? Assim, as quebras de sigilo vão começando aí a trazer peças aí para esse quebra-cabeça, peças importantes, né? O que me espanta, né, Alexandre, Estevão, nossos amigos, nossos seguidores, é como o ministro Pazuello imaginava que ele poderia convencer o diretor da Organização Mundial de Saúde com dados falsos, baseados em absolutamente nada. Da onde ele tirou essa informação para passar para o Tedros Adhanom de que o tratamento precoce com hidroxicloroquina, ivermectina, etc., teria reduzido os casos graves de Covid no Brasil em 70%, quando nós sabemos que o Brasil, durante todo o ano passado, só perdeu para os Estados Unidos em número de mortes por Covid. É um dos cenários, em alguns diversos momentos, o Brasil foi o epicentro da doença, inclusive criando uma das cepas novas do coronavírus, né? Ele acha que o Tedros Adhanom não sabe nada disso? Ele consegue mandar um e-mail para ele falando uma coisa que a realidade não confirma? Esse tipo de coisas, sabe, Alexandre, Estevão, que me espantam nessa história toda. Ô Rodolfo, só te interrompendo rapidamente, por esse raciocínio, né, se tivéssemos reduzido em 70% as mortes com o kit Covid, nós estaríamos hoje beirando 1 milhão de mortes. Que é quase dobrar, 70%. Estaríamos aí com 800 mil mortes. Se é isso, é muito grave também. Então é tudo muito louco, sabe? Porque às vezes é isso que me espanta, né? Essa convicção nisso baseada exatamente no quê, né? Rodolfo, eu vou te interromper, mas eu vou falar com base no achismo que os nossos seguidores me perdoem pela minha, talvez até arriscada, suposta ideia do que está acontecendo. Mas um governo e pessoas que lidam diariamente com fake news, trabalham com informações falsas na grande mídia, tentam fazer com que realidades não reais se tornem verdadeiras, explica muito bem por que criar um cenário falso e ainda ter a prepotência de pedir que a OMS o consolide como verdadeiro. É só um achismo. Mas podemos chamar um psicólogo ou um psiquiatra com os nossos conteúdos do JBR Saúde ou do painel Imagem e Credibilidade para tentar descobrir, porque é muito interessante. Um governo que trabalha muito com fake news agora tenta vender a fake news para a OMS. Que loucura, né? É muito maluco tudo isso. É muito surpreendente, né? Não tem outra palavra com relação a essas coisas. E nesse momento está lá o governador Wilson Witzel, né? Do Rio de Janeiro, no momento que nós estamos gravando, depondo, né? Acho que a gente podia talvez entrar um pouco nisso, não sei o que vocês acham aí. Nós estamos com o tempo estouradíssimo, mas eu acho que você pode entrar agora no seu momento aposta de amanhã, porque como o Witzel vai continuar e você já apurou um pouco antes desse depoimento o que ele traria a revelar, eu acho que cabe nesse momento até para a gente se preparar para o dia seguinte do que sairá deste Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro. Então, fica contigo, Rodolfo. Qual que é a sua aposta desse depoimento? Enfim, então, mais uma constatação a respeito do depoimento, né, do que exatamente uma aposta, né, Alexandre? Ele confirma, até agora, ele está confirmando aquilo que a gente também disse ontem, né, que provavelmente o Witzel encontraria na CPI, pela primeira vez, um ambiente
para construir o seu discurso de que ele, nesse processo de impeachment que sofreu, ele era vítima de perseguição política. Como a CPI tem ali um cenário mais de oposição, ele está conseguindo, até esse momento que a gente está gravando, né, passar essa ideia, né? Ele está conseguindo ter ambiente para passar essa ideia, né? E consolida também aquela ideia de que levar governadores talvez não seja tão boa ideia assim como se pensou no início, né? Mas vamos lá, Estevão Damasio, sua aposta. É uma aposta mais de médio a longo prazo. Eu acho que a oficialização da desistência do Huck como em se candidatar à presidência, eu acho que as atenções vão ficar muito centradas no PSDB, viu? Essas prévias do PSDB, e o Dória já perdeu a batalha, as regras que ele queria não vão ser implementadas. Eu estou apostando muito no Tasso, hein? Tasso Gereissati pode ser uma alternativa de centro. Lembrando mais uma vez que aqui neste conteúdo, há mais de um mês, falamos que Tasso Gereissati deveria ser o candidato do PSDB na eleição do ano que vem, hein? Aí, seguidor. Mas vamos lá, a minha aposta continua na de ontem que eu fiz. Se vocês lembram, ontem eu falei que eu ia ficar com olhares atentos, porque com essa aceleração das vacinas no Brasil, inclusive eu estarei sendo vacinado hoje, graças a Deus, e também a prorrogação do auxílio emergencial, tudo identifica, pelo menos projeta, que o presidente teria uma boa situação para concorrer à reeleição do ano que vem. Com essa informação que Estevão Damasio coloca, de Luciano Huck, e com outra informação que hoje o próprio governo disse, através do presidente, que o auxílio não somente continuará, como também nós adiantamos aqui, ele será aumentado, olha bem, está se planejando um bom cenário, ainda que tenha o desgaste da CPI da Covid, para que Jair Bolsonaro seja um candidato favorito na reeleição do ano que vem. Essa é a minha aposta, que continua mantida. Chegamos ao final, meus amigos. É muito pouco tempo para a gente falar tudo o que precisa. Mas lembrando aos nossos seguidores que este conteúdo é feito pelo Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, que também tem outros conteúdos em parceria, como o JBR Saúde, e outros conteúdos também sobre comunicação, sobre crise, sobre uma série de informações no site do imagemcredibilidade.com, da mesma forma como você pode assistir este conteúdo nas redes sociais e também no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Até amanhã.